Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Patrício e está começando mais um Sessão Brainstorming. Esse podcast que é uma tempestade de ideias na sua sexta-feira, no seu final de semana ou no dia que você costuma ouvir este programa. Bom, pessoal, hoje a gente tem um tema específico para tratar aqui. Vou comentar com vocês hoje sobre internet, sobre redes sociais, sobre comportamento, sobre sociedade, sobre emoções envolvendo estes pontos. Este foi mais um tema sugerido por vocês, né? Sugerido por algumas pessoas numa enquete no Instagram. Então, se você tem uma ideia de tema, gostaria de ouvir, ou alguém que você gostaria que eu conversasse, vai lá no meu Instagram, @patriciolauron, manda para mim no privado lá, que eu vou te responder e vou buscar tá tratando aí desse tema que você está solicitando. É muito legal quando a gente consegue ter essa troca, que aí o episódio fica mais interessante, fica mais num tema que é do interesse das pessoas que estão ouvindo, né? Bom, como eu disse, a gente vai tratar sobre a internet hoje, sobre redes sociais, é um tema muito recorrente hoje em dia, quase todo mundo que trabalha com alguma área das ciências humanas acaba tocando nesse ponto de alguma maneira, é muito comum. Então eu achei bem relevante da gente estar tratando aqui, tanto do ponto de vista da psicologia, como algumas percepções minhas do tema. E a gente vai nisso hoje. Mas mais uma vez lembrando você de seguir esse podcast no YouTube, no Spotify, na plataforma que você estiver escutando. Pode me seguir no Instagram também, eu sempre posto material lá, principalmente de psicologia. Então se você se interessa por isso, talvez tenha um conteúdo interessante lá para você. Esse podcast sempre é lançado na sexta-feira às 11 horas da manhã, tanto na plataforma do YouTube quanto na plataforma do Spotify. Então vamos lá. Eu gostaria de começar com uma pequena reflexão aqui sobre quem é você na internet. Quem é o indivíduo que você mostra nessa rede gigantesca que conecta tantas pessoas? A pessoa que está aparecendo lá condiz com a sua realidade? Partindo dessa primeira reflexão, a gente começa a pensar sobre o personagem que a maioria das pessoas acaba construindo nas suas redes sociais. Nem sempre a gente está ali mostrando realmente quem nós somos e se relacionando verdadeiramente com as pessoas. A maioria das pessoas me parece construir uma identidade na internet e atuando conforme essa construção. Grande parte das pessoas que eu conheço não são exatamente a mesma pessoa nos seus perfis da internet. Isso não quer dizer que as pessoas estão mentindo ali. Quer dizer que parece um efeito da internet que a gente mostra ali só uma pequena parcialidade do que a gente realmente é. Isso é um pouco preocupante quando a gente para pensar que talvez a gente esteja imerso numa sociedade um tanto quanto superficial e que a internet potencializa tudo isso nas pessoas. Potencializa que você conheça as pessoas apenas na superfície. Potencializa que você se acostume com esse tipo de coisa. E que as relações passem a ser sempre assim, né? Então, existe a reflexão de alguns pensadores hoje, não é muito difícil de você encontrar isso na internet, de que talvez as redes sociais estejam fomentando isso nas pessoas e criando uma espécie de camada que dificulta a interação social, que dificulta o aprendizado de como se relacionar com os indivíduos, né? E de como lidar com frustrações na vida. Então, dentro da sua rede social, você mostra e convive apenas com o que você gosta, com o que você quer. Você mostra a pessoa perfeita dentro do que você acha importante. Você evita, dentro da sua rede social, de tocar em assuntos que talvez você não goste, né? Evita situações do seu dia a dia que te fazem mal. Então a internet te mantém nessa bolha de perfis muito bem pensados e muito bem planejados sobre aquilo que eu quero mostrar e aquilo que eu não quero mostrar. E tudo isso acaba sendo sempre uma sociedade um tanto quanto superficial. Não estou dizendo que não existe uma parte positiva dentro das redes. A gente conhece pessoas dentro das redes, a gente se aproxima de pessoas que estão distantes,
a gente conhece conteúdos como este, né? Tudo isso está em rede social. Mas a gente sempre tem que ter a reflexão de que a gente não está indo em profundidade dentro daquilo que está dentro de um Instagram, dentro de um Facebook, dentro dessas redes que limitam a expressão humana. A expressão humana vai muito além disso. Um outro ponto que a gente pode tocar falando de rede social é o quanto a gente é ligado nisso o dia todo, né? Então todo mundo tem hoje uma série de aplicativos no celular e eles te mantêm muito ocupado. Se você parar para pensar na vida das pessoas anos atrás e hoje, depois das redes sociais, a gente vai ver que não existe mais ócio, não existe mais um momento onde você pare de fazer qualquer coisa e simplesmente não faça nada. O simples momento que você tem sem fazer nada, você está conectado a um aparelho, você está preso a uma rede social. Então a rede social limita no humano um potencial de criação. O ócio é entendido na psicologia e em muitas outras áreas, na filosofia também, como um momento de muita importância. É onde a criatividade realmente aparece no indivíduo, quando você tem um tempo e precisa saber onde você vai aplicá-lo. Isso desperta nos seres humanos algum tipo de criatividade. Uma criatividade que pode ser massacrada por uma vida presa a redes sociais e aparelhos. Porque todo momento que talvez você estaria fazendo algum tipo de reflexão ou criando algo, você acaba simplesmente dentro de um aplicativo que vai te impulsionar a consumir e consumir e consumir muito mais do seu tempo sem nem perceber. Ou vai falar que você realmente nunca passou algumas horas na frente do celular e só se deu conta muito tempo depois que passou 1, 2 ou 3 horas e você estava ali simplesmente assistindo aqueles vídeos engraçados, ou aqueles vendo memes no Facebook, ou vendo stories de alguém no Instagram, ou em qualquer uma dessas redes. Vendo vídeos no YouTube, vendo vídeos no TikTok, que agora o pessoal está fazendo bastante. Né? O quanto disso te consome. E o quanto esse tempo realmente é útil dentro da sua vida. Não estou dizendo que você não deva fazer. É legal você ter um momento para ver tudo aquilo, dar risada daquelas coisas. Mas será que esse tempo não podia ser aplicado de uma maneira um pouco mais interessante para você? Esse tempo não poderia ser realmente seu e não da plataforma? Então, é uma reflexão que é muito válida de fazer. Né? Quanto tempo nós estamos conectados? Hoje os aplicativos eles não se contentam mais apenas com o seu computador, nem com o seu smartphone. Eles estão nos relógios, eles estão nas televisões, eles estão nos carros, em tudo quanto é aparelho que eles possam estar. Eles controlam até a sua casa se você tiver o aparelho certo. Então, a gente pode estar falando de que a organização social da vida hoje está relacionada com redes sociais, né? Com uma conexão. Então não é raro você encontrar por aí pessoas que vão dizer que se você não tiver um perfil ativo numa rede social, a sua carreira não vai funcionar muito bem. Que se você não tiver um perfil ativo e completo e seguindo as normas tal, né, as normas estabelecidas por alguma dessas pessoas numa rede social, você nunca vai conseguir chegar aos seus pontos. Porque a rede social tem que estar ativa, porque a rede social é o futuro. Ora, a humanidade viveu muito tempo sem rede social, e talvez a gente esteja perdendo alguma coisa aqui em estar tão atrelado a elas. Mais uma vez, eu não estou dizendo que é só ruim, mas a gente tem sim que avaliar os pontos negativos. Um outro ponto interessante quando a gente fala de rede social é o quanto elas criam para nós uma realidade de proteção. Você está ali no seu Facebook ou no seu Instagram e você vai ver uma publicação que não te agrada. E daqui a pouco você vê outra do mesmo gênero. E daqui a pouco mais uma. Essa que vocês escutaram aí é a minha cachorra Peach. Gravar em casa tem dessas, gente. Então, você vê outra publicação e outra que não te agrada. E outra que não te agrada. Bom, chega um momento que você fala, não, eu vou silenciar essa pessoa que está publicando tudo isso porque eu não aguento mais ver isso. E daqui a um tempo, de cada pessoa que você silencia, cada página que você deixa de seguir, você vai dizendo para a rede social aquilo que você não gosta. E ela vai passar a te alimentar só com o que você gosta. E a partir daí você acha que a realidade é dessa maneira. E quando no seu dia a dia, fora das redes sociais,
você precisar lidar com essa realidade que não é tão simples assim, talvez haja um problema. Então, existe uma capa de proteção que a rede social pode criar para você, de uma falsa proteção, como se aquilo não existisse, como se todas as pessoas realmente concordassem com você, né? Então você tem tantos mil amigos no Facebook e ninguém vai criticar aquela sua publicação sobre política ou sobre a opinião que você dá em um assunto. Não tanto estranho que isso aconteça. As pessoas divergem, as pessoas são diferentes e é estranho que as pessoas não vão opinar. Na verdade, a rede social está te protegendo disso e também está protegendo a pessoa da sua opinião. Então, a sua não aparece para ela e ela não aparece para você. E a gente continua vivendo como se realmente fosse real isso. Não é. Na vida real, você tem que encarar as opiniões negativas das pessoas e tentar lidar com essas situações. E tentar lidar com esses problemas. E às vezes simplesmente suportar de que as coisas não são como você esperava. Então, se compreende hoje que as redes sociais têm esse potencial de nos enganar. De que a gente pode estar lá mostrando coisas que nós não somos exatamente assim. E se alimentando de informações que não são exatamente assim. E criando uma noção de realidade que não é exatamente assim. O impacto emocional dessa situação toda é muito grande. Não é raro hoje você ver relatos, tanto nas produções científicas de psicologia, quanto em relatos de psicólogos que estão na área clínica, falando sobre pessoas em extremo sofrimento emocional pelas questões que convivem nas suas redes sociais. Pela convivência com os haters da internet, chamados haters, as pessoas que vão para a internet e, na segurança de estar atrás de um aparelho, vão dar as opiniões da maneira que quiserem, como quiserem, assim como das pessoas que aprenderam a viver nesse mundo, que te protege de tanta coisa e acaba entrando num sofrimento muito grande quando precisa realmente lidar com um mundo que não é bem assim. Com um mundo que não quer saber exatamente onde é que você acha que está certo ou está errado. E a sua opinião não vai ser tão relevante assim. E você vai precisar lidar com as opiniões contrárias desses outros indivíduos. A internet acaba sendo uma via muito legal de informação. Então a gente está aqui trocando toda essa ideia hoje e como estivemos em todos os nossos outros episódios até hoje do Sessão. Mas também acaba sendo uma rede muito perigosa, porque acaba te expondo e te acostumando a coisas que não são tão reais assim. É claro que a gente dificilmente pode discutir realidade hoje sem relacionar com a própria internet. A realidade hoje está muito relacionada a isso. A vida das pessoas está relacionada a isso e a gente não pode negar esse ponto. Mas você não pode deixar que essas redes te controlem, principalmente quando a gente fala de redes sociais, né? Ela tem que ser uma ferramenta para o seu uso e não algo que usa você dentro dos seus mecanismos. A gente precisa entender que esses aplicativos estão prontos para entender o seu gosto e te alimentar disso tanto que você quiser e nos intervalos te colocar alguns anúncios para você comprar algumas coisas e gerar renda para algumas pessoas. Então, nada é muito à toa numa rede social. As coisas estão ali por um motivo e acontecem por um motivo também. Tudo é muito bem pensado. Bom, gente, são algumas reflexões que eu acho importante fazer sobre a internet. Se não é um tema que a gente pode se aprofundar muito mais. E se vocês quiserem que esse aprofundamento aconteça, sinaliza para mim uma das redes aí, né, para fazer um bom uso delas. E a gente vai fazer isso com certeza. Uma outra coisa que eu queria deixar proposto aqui é que se você gostaria que eu falasse mais sobre o tema anterior, se ficou uma dúvida, você pode me direcionar através de uma rede social, do Instagram principalmente, onde eu estou mais ativo, que eu vou começar os próximos podcasts tirando dúvidas. Então, se você ficou com uma dúvida sobre esse tema de internet, eu gostaria de esclarecer algum ponto, você pode falar e eu vou direcionar sua pergunta logo no começo do episódio, e depois eu vou entrar no assunto. Então, vou selecionar 2 ou 3 perguntas para estar respondendo todo o início de episódio. Você pode ir lá e direcionar sua dúvida que eu vou responder com muito prazer.
Ok, gente, então esse é o nosso episódio de hoje. Eu agradeço muito por você ter passado esses minutos me ouvindo. E espero que você tenha um bom final de semana, ou uma boa semana se você está ouvindo isso no início de semana. Não deixe de compartilhar esse podcast com uma pessoa que você gosta, com uma pessoa que acha que pode gostar desse assunto ou querer falar um pouco sobre isso. Aquele colega que você toma uma cerveja junto, aquela pessoa que você gosta de trocar ideia, né? Aquele familiar que se interessa por esses temas, né? Não deixe de mandar esse podcast para essa pessoa, que ajuda muito a gente aqui a continuar produzindo um conteúdo legal para você. Certo? Eu agradeço muito pela sua audiência e até a próxima.